Venha connosco nesta viagem para além do horizonte. Vamos conhecer tudo aquilo que nos fascina e descobrir tudo o resto. Porque nós, mesmo sem ver, continuamos sempre a acreditar. Bem-vindos a mais um podcast do blog Além do Horizonte. Eu sou a Bárbara e tenho comigo o Filipe e a Ana. E hoje vamos falar sobre o Braille e convidamos para isso, para incrementar aqui a nossa conversa, a Maria da Luz, que está ligada ao ensino do Braille. Muito bem, então a Maria da Luz é técnica de Braille. Vamos falar então sobre o único método de leitura para pessoas cegas. Vamos também falar sobre o Braille eletrónico, das situações em que o Braille continua a ser absolutamente insubstituível e da forma como as pessoas que veem podem aprender Braille. Enfim, vamos brailar durante os próximos minutos. E o primeiro repto que eu queria deixar à Maria da Luz é que nos explica assim de uma forma necessariamente muito sintética o que é o sistema Braille e quando é que ele surgiu. Muito boa tarde, obrigada desde já pelo convite. Falando aqui um bocadinho da história do Braille e do momento em que ele surgiu, existiram durante vários séculos algumas tentativas de proporcionar às pessoas cegas acesso à leitura, que consistiam desde caracteres móveis. Com o surgimento da imprensa recorreu-se também a esse processo dos caracteres móveis para mostrar aos cegos um pouco do que eram as letras e portanto dispor caracteres de maneira a que eles pudessem tatear e descobrir então o texto ali presente, mas claro, isso não foi muito viável. Surgiram também outro tipo de códigos baseados em nós, picotados em almofadas, em altos relevos, enfim, vários processos. O Braille surgiu após o século XVIII, que foi o século das luzes, e o século também da Revolução Francesa, não é? E, portanto, o século em que as mentalidades se abriram e os cegos passaram a ser vistos pelo menos por um senhor, que foi o senhor Valentin Houy, como capazes de desempenhar tarefas, de desempenhar uma profissão e, claro, para isso, para aprenderem, necessitavam de um método que os ajudasse, que lhes possibilitasse o acesso aos textos. O senhor Valentin Houy era um senhor francês que nos seus passeios via regularmente pessoas cegas nas feiras a fazerem habilidades, quase como personagens de circo, digamos assim, e achou que de facto deveria criar e criou uma escola onde os cegos pudessem aprender e ser integrados na sociedade. Nessa altura ele desenvolveu um método que era de calcar num papel mais grosso as letras e criar assim alguns livros. Ele chegou a criar alguns livros, claro que como esses livros eram em alto relevo e utilizavam o alfabeto latino, para que esse alfabeto para que as letras fossem percepcionadas pelo tato, elas também tinham que ser um bocadinho maiores. E então isso fazia com que os volumes fossem imensos e portanto não era muito viável, e tinha ainda outra desvantagem, é que só proporcionava a leitura, e não os cegos continuavam a não ter acesso à escrita. Entretanto, este senhor criou o Instituto de Jovens Cegos de Paris, e foi aí que o senhor Louis Braille, que nasceu em 1809, veio a desenvolver o sistema Braille. Ele desenvolveu o sistema baseado num código que era a sonografia de Barbier de Lasserre, que era um capitão de Napoleão, e que criou esta sonografia para permitir a transmissão de mensagens no escuro. Portanto, era um código baseado em pontos, mais propriamente em 12 pontos, que representavam sons, não letras, representavam sons, e que os soldados utilizavam para poderem transmitir mensagens sem ter de utilizar qualquer tipo de luz que chamasse a atenção do inimigo. Certo dia, o capitão Barbier foi
ao Colégio dos Jovens Cegos de Paris, onde estava o Louis Braille, e Louis Braille começou a ter contacto, tal como os outros jovens, com esse processo. Contudo, ele tinha muitas falhas, porque, como já referi, era um processo que falava apenas, que representava apenas os sons, e por outro lado era um conjunto de pontos demasiado grande, eram 12 pontos, e que dificultava a percepção recorrendo ao tato. Era difícil perceber ao primeiro toque qual era o símbolo ali representado. Entretanto, como estes símbolos eram um bocadinho grandes, tornavam então mais difícil a leitura. E pegando aqui numa questão muito importante e que também vai ser fundamental para o surgimento do Braille e a implantação do Braille, o sentido do tato é um sentido analítico. Ao contrário, o sentido da visão é um sentido sintético. Ou seja, eu, para perceber o que existe num espaço, em cima de uma mesa, por exemplo, eu tenho de explorar ponto por ponto para conseguir saber o que está naquela mesa e depois faço a minha síntese. Quando se trata de uma pessoa normovisual, o processo é contrário. A pessoa dá uma olhada e fica já com a síntese, portanto, fica já com tudo, com toda a informação necessária para depois poder descrever o espaço, ou a mesa, seja o que for. Esta questão do tato ser um sentido analítico e a visão um sentido sintético foi fundamental, porque se eu tiver um código que exija, ou seja, que tenha letras, no caso do alfabeto latino, que ainda que estejam em relevo, tenha muitos desenhos, muitos contornos, vai implicar que o tato tenha de ser mais, portanto, não consigamos ao primeiro toque decifrar esse símbolo. Portanto, precisamos de mais tempo porque vamos ter que analisar os contornos para perceber qual é aquela letra. E era um bocadinho o que acontecia com o sistema do Sr. Barbier. Como tinha 12 pontos, o espaço a explorar era maior e isso também era mais exigente e mais lento para quem utiliza o tato. Mas foi muito importante porque foi a partir desse sistema que o Louis Braille veio a desenvolver o sistema, que tem o seu nome, e apenas com 15 a 16 anos ele inventou, porque foi mesmo assim, e desenvolveu depois o sistema Braille. O sistema Braille que se mantém até hoje, como ele o criou, ou seja, com 6 pontos, que são designados por célula Braille. A célula Braille é o conjunto dos 6 pontos ou o espaço por eles utilizados. Este sistema não foi logo bem aceito pela comunidade escolar do colégio da altura e só podemos dizer que quase só após a morte do Louis Braille é que ele de facto foi implementado e bem aceito e de facto vigora até aos nossos dias. Luz, todas as pessoas cegas sabem Braille? Nem todas as pessoas cegas sabem Braille, claro que não. Há pessoas cegas que não fizeram reabilitação por diferentes motivos e falando aqui em Portugal, muitas vezes inerente à própria idade em que cegaram e há pessoas cegas que embora tenham aprendido Braille também não utilizam, que é outra questão. Quem não conhece o Braille, assim em poucas palavras, como é que nós poderíamos explicar as regras básicas para que as pessoas ganhem coragem e comecem a aprender Braille e a usarem no seu dia-a-dia? O Braille é por definição um sistema simples. Simples porquê? Porque é baseado apenas em 6 pontos, 6 pontos que estão dispostos em 2 colunas e que, combinados entre si, geram 63 símbolos. E se contabilizarmos o espaço, matematicamente vamos ter 64 símbolos. Ao mesmo tempo, é um sistema lógico, porque obedece então a regras que passam pelas diferentes combinações, que passam pelo referencial de posição, e esta é uma regra básica e que eu posso explicar. Portanto, o referencial de posição é então pegarmos no conjunto destes 6 pontos e atribuirmos a cada um dos pontos um número que vai definir a posição do ponto. Ou seja, tenho o ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3 na coluna da esquerda, de cima para baixo.
Na coluna da direita vou ter o ponto 4, o ponto 5 e o ponto 6. Portanto, quando eu quero descrever uma letra, um caractere, um símbolo, eu digo, este símbolo é composto pelos pontos tal, tal e tal, pelos pontos 1, 2, 3, 4. Eu não vou dizer que este símbolo é composto pelo ponto de cima, da coluna da esquerda em cima e o da coluna da esquerda em baixo, não. Eu apenas digo, portanto, menciono o número e eu já sei que aquele número corresponde a uma posição. Pronto, é assim uma das regras. Outra questão importante e que também passa pela célula Braille é quando quero falar de uma letra, por exemplo, se eu quiser o A é um pontinho, eu não posso dizer, não é? Tenho que dizer o A é o ponto, neste caso seria o ponto 1. Porquê? Porque há mais símbolos que também são só um pontinho. Por outro lado, a célula Braille é o conjunto dos 6 pontos, mas também o espaço por eles ocupado. Ou seja, um A, que é só um ponto, que é o ponto 1, vai ocupar o mesmo espaço da letra, vou agora dar aqui um exemplo, da letra R, que são 4 pontos. O espaço, embora não esteja preenchido com pontos, continua, faz parte da célula. E daí não podermos escrever Braille numa almofada, por exemplo, com um alfinete ou com uma agulha. Temos que utilizar instrumentos que nos garantam aqui estes espaçamentos e estas distâncias milimétricas entre os pontos. Por outro lado, o Braille, apesar de ser simples, apenas com 6 pontos, permite-nos representar o alfabeto, matemática, símbolos químicos, música, línguas orientais, a língua árabe, esperanto. Portanto, ele tem uma capacidade de se adaptar às necessidades que foram surgindo e que vão continuar a surgir com certeza, que o torna de facto num sistema polivalente. E, portanto, nós definimos assim mesmo, simples, lógico e polivalente. Acho que isto já é um bom princípio, uma boa definição que já pode motivar as pessoas a utilizar em termos de ser um sistema acessível a todos. Simples e lógico, sim. Exatamente. Concordo. E na questão da educação, qual é o peso do Braille na educação de uma criança com deficiência visual, da construção da personalidade, da autonomia? O Braille é fundamental, não é? O Braille é o único sistema de escrita e de leitura para os cegos. Portanto, só por aí já podemos concluir que é de facto imprescindível e fundamental. Desde o momento em que as crianças começam a despertar, as crianças normovisuais começam a despertar para objetos, para a televisão, elas ficam logo, desde ali, elas ficam a aceder a um mundo de informação, é um conjunto de informação fundamental para o seu desenvolvimento. As crianças cegas, não só no percurso escolar, mas até antes, deve-lhes ser proporcionadas estas experiências ao nível tátil e que podem passar logo desde o início pela experienciação do Braille. Claro que elas não vão saber os significados, mas vão tomar contacto com a escrita e com a leitura que lhes vai ser útil no futuro. Depois, quando se trabalha a questão das competências do pré-Braille, aprendem-se conceitos que são transversais a outras disciplinas e outras dimensões da vida, como, por exemplo, interpretar tabelas, gráficos, enfim. Posso-vos dizer que, portanto, agora passando aqui um bocadinho, mas é só para as novas tecnologias. Nos Estados Unidos, claro, as novas tecnologias, os computadores e o acesso a leitores de ecrã, etc., chegaram bastante antes de chegarem a Portugal. E de há uns anos para cá eles confrontam-se com um problema muito grave que é a literacia, porque têm pessoas nas faculdades que por isso simplesmente não sabem escrever. Porque só ouvem, não é? Só ouviram, porque só utilizaram o recurso do leitor de ecrã, livros gravados, portanto nunca tiveram acesso ou nunca utilizaram na medida do que deviam ter utilizado o Braille.
E nós temos uma pergunta que seria mais à frente, mas acho que faz todo sentido fazê-la agora, que era realmente o nosso mundo atual, não é? Que nós temos várias aplicações, temos tecnologia que nos facilita e muito a nossa vida no dia-a-dia e ao encontro do que estamos agora a falar, de ouvir livros, não é? De tanta coisa que acaba por nós utilizarmos mais o áudio, e achas que por causa disso os dias do Braille estarão contados ou pelo contrário, não é? A tecnologia até pode potencializar a utilização do Braille? Eu penso que sim, não é uma concorrente, eu acho que é bem o contrário, não é? Porque eu entendo que o Braille possa ser um bocadinho menos motivador, menos motivante, desculpa, se nós pensarmos que queremos ler um livro e que vamos de férias e que esse livro tem 10 volumes, não é? 10 volumes A4, com 100 e tal páginas, aí temos aí um obstáculo, não é? Agora, se nós pensarmos que podemos utilizar, por exemplo, uma linha Braille, mesmo para estudar, não é? Também, que não substitui o livro, e já posso depois dizer porquê. Portanto, se nós pensarmos que podemos utilizar uma linha Braille para continuarmos a ler os nossos livros, a aprender vocabulário novo, pelo menos a escrevê-lo, e eu confesso, e as pessoas cegas têm muitas vezes esta dificuldade, que é surgirem vocábulos, marcas, neologismos, enfim, palavras novas que nós, ou até nomes de personagens, de artistas, que nós não sabemos como é que se escreve. A questão de informar das novas tecnologias e a possibilidade de nós podermos utilizar, por um lado, as linhas Braille, que são dispositivos que vão transformar em Braille tudo aquilo que nos aparece no ecrã, e podemos assim ler um livro e ver as palavras escritas, que é muito ter contato com a forma escrita, que é fundamental. Temos que considerar que as novas tecnologias são uma mais-valia para a utilização do Braille, pelo menos é assim que eu considero. Acho que há bocadinho fica uma questão por esclarecer que eu acho importante, que é a diferença entre a linha Braille, portanto nós falamos aqui das linhas Braille e do livro em papel. Exatamente. Acho que era interessante também podermos esclarecer os nossos ouvintes sobre essa diferença. Quando nós tomamos contacto com o livro, nós não vemos apenas o texto, vemos também a disposição do texto, percebemos que os títulos estão centrados, que há um espaçamento entre o título e o corpo do texto. Portanto, a mancha tipográfica, podemos dizer assim, é assim que nós a podemos aprender. Eu numa linha Braille tenho mais dificuldade porque nunca tenho a página na totalidade. Portanto, isso é também um aspecto fundamental na utilização de textos e documentos impressos. É de facto nós termos a noção de como é que nós alinhamos um texto, como é que nós dispomos um conteúdo, por exemplo, uma carta, uma data, etc. Portanto, é também fundamental, não é? Mas aqui a questão das linhas Braille, de facto, são muito aliciantes, até por causa dos e-books, não é? Que estão agora cada vez mais a substituir o próprio papel em si. Não estamos a falar só da tiflotecnologia, estamos a falar até mesmo do papel impresso em tinta, em que já existem imensos equipamentos dedicados só à leitura de livros, não é? Imensos leitores de e-book eletrónicos. Exatamente, nós a partir do momento em que tenhamos uma linha Braille e um smartphone, um iPhone, um Android, podemos, em pé de igualdade, aceder a uma loja de e-books, fazer o download e podermos ler o livro na nossa linha Braille. Que neste momento, lá está, deu um salto muito grande, porque provavelmente há uns anos atrás não haveria tanto acesso, ou acesso tão imediato a uma panóplia tão grande de livros, provavelmente, e de edições, não é? Porque um livro Braille ou uma edição em Braille acaba sempre por ocupar espaço e as pessoas que provavelmente não teriam acesso a tanta informação do que com a linha Braille e com esse sistema que estamos a falar, não é? Sem dúvida, de facto a escolha não era muita, havia os clássicos, alguns livros que iam saindo e iam sendo produzidos em Braille, mas nada que se compare com aquilo que acontece hoje, não é? Que é nós podermos, como eu disse há bocadinho, aceder a um livro que foi editado ontem, não é? Era uma coisa impensável, sei lá,
há 20. Há 10 anos atrás, ou 15. Sim, se calhar até há 10 anos atrás. Porque depois do Braille e ainda com os computadores e os scanners, nós conseguíamos comprar o livro, depois digitalizar, depois corrigir e sim, aí iríamos então ler na linha Braille, por exemplo, e podíamos eventualmente partilhar, mas não era um processo tão imediato e muito menos fácil, não é? Era um processo que requeria algum trabalho e alguma persistência e muita vontade de ler, sem dúvida. Já abordámos aqui um bocadinho da tecnologia e do que é que surgiu, entretanto, com o passar do tempo, mas na tua perspectiva e com a tua experiência, onde é que de facto o Braille é insubstituível? O Braille é insubstituível em tudo, porque o Braille é a única forma que eu tenho de aprender a ler, de aprender a escrever, não é? Porque é a única forma que eu tenho de contacto direto com a forma escrita, não é? Portanto, só por aí ele é insubstituível. Agora, se falarmos numa fase posterior da vida, não é? Pessoas mais, se calhar é isso que estás a referir, pessoas mais velhas que já fizeram o seu percurso académico, já muitas vezes até já nem estão exercendo uma profissão, pode ser insubstituível em alguns. As pessoas quando aprendem Braille, muitas vezes, e quando aprendem numa fase mais avançada da vida, muitas vezes não é para ler livros, de facto, até porque existem processos que passam a utilizar, não é? Aqueles que já falamos aqui, dos e-books, através dos leitores de ecrã, quer do telemóvel, quer do computador, mas é fundamental noutras áreas. E é muito curioso que às vezes contacto com pessoas que me dizem eu também agora nesta altura da vida já não vale a pena, não vou aprender, porque é que eu vou aprender Braille? Digo assim, não, então, ora vamos lá pensar. Não quer identificar os seus medicamentos sozinho? Não gosta de jogar às cartas? Jogar o bingo? Jogar o Uno? Identificar um botão no elevador? Rotular as suas coisas, não é? Eu ia dizer isso mais no caso das senhoras, que era um bocadinho de preconceito, mas não é. Ter acesso à sua despensa ou ao seu frigorífico e conseguir identificar um produto, por exemplo. Não é? E a pessoa pode dizer, mas eu tenho o meu smartphone, tenho o meu iPhone, tenho aplicações que me leem. Sim. Se tiver com uma dor de cabeça ou uma dor de dente e quiser ir buscar um comprimido e andar à procura do iPhone, é um bocadinho mais chato, talvez, não é? Sim, eu realmente, no meu caso em particular, que cheguei realmente na idade adulta, com 37, e tive a minha reabilitação, realmente eu livros não leio e provavelmente não irei ler, mas de facto o Braille para mim é essencial realmente para as situações que vocês estão mesmo agora a dizer, do dia a dia. Agora, claro que eu tenho consciência que um livro, acho que sem persistência também não se consegue, mas de facto é como vocês dizem, mesmo com um cego tardio precisa sempre do Braille para as pequenas coisas do dia a dia, até mesmo para criar uma lista, para eu tomar nota de alguma coisa, e realmente as aplicações são tudo boas, mas se eventualmente nós não tivermos um Wi-Fi ou se por alguma razão não termos o telemóvel ao pé, ficamos completamente, não é, sem opção. E então com o Braille sempre podemos tomar nota do número de telefone, por exemplo, não é, de alguma coisa assim mais prática, e acho que realmente é essencial para todos, nem que seja assim só uma pincelada e saberem, lá está, distinguir os medicamentos, que acho que também é crucial, entre outras coisas, mas acho que aí partilho da vossa opinião completamente. Mas isto são situações, pronto, existem níveis diferentes de utilização, não é? Pois. Mas mesmo pessoas adultas e que chegaram mais tarde, não é? Que queiram, às vezes as pessoas dizem-me isso, chegam que às vezes perdem a visão, ficam algum tempo paradas, ou já estavam um bocadinho antes paradas, já não liam, já não escreviam, e é engraçado que depois notamos que elas, isso acontece, pronto, é normal, que já não sabem muito bem, às vezes, como é que se escrevem determinadas palavras. Portanto, é também uma forma de nós, mesmo lendo a lista telefónica, mesmo lendo um medicamento,
Não lendo esquecer, não é? Não uma esquecer carta, Tomarmos de contato com a conhecer. grafia, não é? Sim, tomar contacto, é mesmo isso. Eu sentia muita falta disso mesmo, ou seja, dada a altura, se nós realmente não praticarmos, e neste caso a nossa única forma de ler é mesmo o Braille, e eu acho que com o passar do tempo acabamos por nos esquecer, que é o que ele está agora a dizer. A mesma forma de escrita, não é? Das palavras vão-se varrendo, se não tivermos realmente este contacto. É não é? preciso manter, relembrar, mas também há coisas novas a aprender. Por exemplo, se nós quisermos aprender uma língua, não é? Sim, claro. E não há idade para aprender uma língua. Claro que sim. Hoje em dia é muito pela conversação, não é? Também aprende-se muito nessa base, que é a base do turista, não é? Que é aprender a falar. Mas acaba sempre por ser importante perceber pelo menos os sons, não é? Perceber o mínimo da forma escrita daquela língua. E se nós só conseguimos isso se tivermos, portanto, contacto com essa língua em Braille, não é? Luz, na tua perspectiva, como é que os cegos tardios lidam com o Braille? Portanto, quando as pessoas perdem a visão, ou vão perdendo, ou ficam cegas, a forma como elas reagem é bastante diversa, não é? Depende muito do estado psicológico, depende muito também da forma como encaram a vida e como encaram esta nova realidade, não é? Há pessoas que, de facto, até antes de perder a visão, querem aprender Braille, querem estar preparadas, não é? Para quando ficarem cegas aprenderem o Braille, e conheço algumas pessoas que, apesar de serem pessoas com baixa visão, quiseram aprender Braille, e pessoas jovens, e há aquelas que, como eu referi há pouco, que acham que não vale a pena, não é? Porque nunca gostaram muito de ler, acham que já não têm capacidade, acham que o telemóvel, não é? Com os sintetizadores de voz, não é? Que o telemóvel e os audiolivros resolvem o problema. As pessoas reagem de formas diferentes. Quais são as diferenças então entre ensinar uma criança cega e uma pessoa cega em idade adulta? Quando o Braille é ensinado a uma criança cega, portanto, ela vai aprender o Braille à medida que vai sendo alfabetizada. Portanto, o Braille está integrado no processo de alfabetização. Segue o percurso escolar da criança. Portanto, ela vai aprender à medida que os outros colegas normovisuais aprendem as letras, ela vai aprender essas letras em Braille. Claro que se tiver já desenvolvido as competências do pré-Braille, identificar pontos, técnicas de leitura básicas, uma linha reta, direita, esquerda, portanto, se ela já tiver essas competências, vai ser alfabetizada utilizando o sistema Braille. No caso dos adultos, nós já percebemos que o Braille é um sistema simples, não é? E, portanto, o processo no tempo é mais rápido, depois há necessidade de consolidar, obviamente, de melhorar competências, mas porque a pessoa já é alfabetizada, já sabe escrever, já sabe ler, aqui vai aprender apenas o sistema Braille. Portanto, as grandes diferenças estão aí. Por outro lado, quando nós falamos de cegos tardios, temos que considerar que muitas vezes a cegueira advém de algumas doenças que podem comprometer as capacidades não só a nível do tato, enfim, capacidades psicomotoras, até motivação. Os diabetes, por exemplo, não é? Os diabetes, sim, os diabetes, tratamentos agressivos com cortisona também, muitas vezes até acidentes ou doenças neurológicas, muitas vezes também causam algumas incapacidades ou maiores dificuldades também na aprendizagem do Braille e que passam sobretudo pela percepção tátil. A grande dificuldade passa não pela compreensão do sistema, mas pela leitura, portanto, pela discriminação tátil dos pontos. Há um outro assunto que eu gostava de abordar aqui que tem que ver com o ensino do Braille a pessoas com visão, e há muita gente que deseja aprender Braille ou por motivações de ordem profissional ou por mera curiosidade, não é?
E aqui aquilo que eu gostava que falássemos um bocadinho até, era no caso das pessoas que estejam a aprender Braille, no caso das pessoas que estejam a pensar em aprender Braille, as pessoas normovisuais, isto mais ou menos quanto tempo é que a pessoa precisa? Existe algum tempo que seja mais ou menos padronizado, alguma média? Como é que funciona o processo de ensino e aprendizagem? O grande trabalho, e temos que ser muitas vezes persistente quando estamos a ensinar cegos tardios a utilizar o Braille, passa pela questão do tato, não é? Da percepção tátil e da discriminação dos pontos. Portanto, é uma questão que com as pessoas normovisuais não se coloca, até porque elas não vão ler com os dedos. As pessoas não se pretende que leiam o Braille com os dedos, mas com a visão, não é? Portanto, é uma parte que não é necessário trabalhar. Por outro lado, depende também de quão aprofundada vai ser essa aprendizagem. Se vamos abordar de uma forma mais básica o alfabeto, os números, as maiúsculas, a pontuação, por exemplo, ou se vamos fazer uma formação para professores e se, portanto, vamos abordar outras questões, como a grafia matemática, símbolos específicos da informática, da química, por exemplo, portanto, e aí temos que ser mais exaustivos. Quanto a tempos, penso que já contemplando a parte da prática, não é? De trabalhos a realizar, julgo que, não sei, 30 horas, claro que para uma aprendizagem básica, sem entrarmos nas grafias específicas da matemática e afins, como eu referi há pouco. Eu já tenho ido a escolas do primeiro ciclo em que em 20 minutos explico às crianças como é que funciona o sistema Braille. E no final deixo-nos sempre ficar uma sopa de letras que elas já conseguem resolver. Portanto, já podemos perceber daqui que de facto é uma questão de depois de praticar e de escrever e de ler, porque o Braille, a aprendizagem do Braille em si, a percepção do sistema é muito, muito simples. Quais são as publicações atualmente disponíveis para quem quiser iniciar a leitura em Braille ou praticar? Se falarmos em publicações periódicas, em Portugal temos as publicações da Santa Casa, do Centro Professor Albuquerque Castro. Eles têm algumas publicações, têm a Visão, a Rosa dos Ventos, que é uma revista infantil-juvenil e, portanto, para quem está a iniciar, acaba por ser interessante, porque são artigos mais pequenos. Tem a Poliedro. Depois existe também o boletim da Biblioteca Nacional, que também faz algumas, para além do boletim, também faz publicações de livros. Temos também publicação, portanto, as publicações do Centro do Professor Albuquerque Castro, Santa Casa da Misericórdia. Teremos mais algumas que eu neste momento não Depois temos conheço. As áreas de leitura, né, que são aquelas que não são periódicas. Depois temos são... também as bibliotecas, exatamente. Se nós quisermos adquirir, podemos adquirir no Centro Professor Albuquerque Castro. Algumas publicações em Braille, principalmente infantil-juvenis, podemos também encontrar em lojas como a FNAC, também por vezes podemos encontrá-las lá. Temos também as bibliotecas, existe uma biblioteca em Gaia, tem uma área de leitura especial, a Biblioteca Municipal de Coimbra também tem uma área de leitura especial e foi criada também há pouco tempo uma plataforma muito interessante que é o Renofa, repositório de objetos em formato alternativo e que contempla, portanto, agrega os acervos de várias bibliotecas. É uma plataforma onde as pessoas cegas ou com deficiência visual se podem registar e, no caso dos livros sonoros ou dos livros em formato digital, podem fazer então o download, ou no caso dos livros em Braille, podem solicitar o empréstimo. E nós agradecemos muito o facto da Maria da Luz ter aceitado o nosso convite. Espero que tenha sido uma conversa esclarecedora, não só para as pessoas cegas, mas também
para quem quer agora aumentar o seu leque de conhecimentos e competências com o Braille. Sigam-nos no nosso site www.adhorizonte.blogs.sap.pt www.adhorizonte.blogs.sap.pt, na nossa página do Facebook, em www.facebook.com/adhorizonte, facebook.com/adhorizonte, e subscrevam o nosso podcast na sua plataforma favorita. Esperamos então encontrar-vos no próximo episódio e até lá, bons horizontes.